Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1076. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Botafogo e Flamengo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Segundo jogo Avaí Atlético Goianense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Avaí a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Atlético Goianense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Terceiro jogo Atlético Paranaense e Atlético Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quarto jogo Goiás e Internacional pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Goiás a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quinto jogo Guarani e Ponte Preta pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Guarani a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Ponte Preta nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sexto jogo Grêmio e Cuiabá pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Sétimo jogo Vila Nova e CRB pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vila Nova a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o CRB nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Oitavo jogo Corinthians e Palmeiras pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Nono jogo Fluminense e Fortaleza pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Décimo jogo Botafogo de Ribeirão Preto e Sport Recife pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo de Ribeirão Preto a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Sport Recife nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 11º jogo América Mineiro e Santos pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América Mineiro a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 12º jogo Bahia e Vasco da Gama pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 13º jogo Cruzeiro e Bragantino pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 14º jogo São Paulo e Coritiba pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Coritiba nos últimos 5 jogos teve 5 derrotas.
E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.